E aí, turma, vamos falar um pouco de evolução hoje? A gente vai começar esse bloco com vocês falando sobre alguns tópicos da evolução, iniciando pela parte principal do que a gente entende sobre as evidências da evolução, né? Tentando justificar os mecanismos de como a evolução existiu ou não. Claro que a gente pode começar isso pela origem da vida, onde a gente, obviamente, vai ter as teorias evolutivas para representar isso, e depois que a vida desapareceu, como que ela evoluiu. E a gente começa a tentar justificar alguns aspectos de como a evolução existiu. Alguns dos principais pontos que a gente deve observar na teoria da evolução estão ligados ao que a gente chama de registros fossilíferos, né? São os mais evidentes mecanismos que mostram claramente como a vida deve ter se desenvolvido e marcado a sua presença no nosso planeta. A presença de dentes, a presença de escamas, pegadas, insetos no âmbar, mamutes congelados ou mesmo a evidência de relatos fossilíferos, como a presença desse fóssil de Australopithecus, um dos mais antigos representantes da espécie humana, pegadas deixadas por eles em cinzas vulcânicas há mais de 2.600.000 anos atrás. E essas pegadas nos mostram uma evidência muito interessante. Elas nos mostram, por exemplo, que o Australopithecus adulto caminhava ao lado de um Australopithecus filhote, bebê. E os dois, na verdade, toda vez que um deles virava para a direita, o outro também. Isso mostra que provavelmente os dois estavam andando de mãos dadas há 2.600.000 anos. Isso já mostra o cuidado que a mãe Australopithecus deveria já ter com o filhotinho. Além dos fósseis que a gente observa nesses casos, outros mais antigos ainda, de pteridófitas de 400 milhões de anos atrás, ou de vários grupos de peixes, também com datações bastante expressivas. Alguns cientistas que não defendem, que não acreditam nesse tipo de evidência, tentam dizer que esses relatos fossilíferos seriam marcas daquilo que foram deixados para trás, eventualmente pela presença da Arca de Noé. Claro que a gente não precisa nem negar a existência ou a presença de Noé, já que a história mostra inclusive a sua presença, mas dataria de 6 a 8 mil anos atrás. E esses fósseis são muito mais antigos do que isso, sendo que a sua datação está basicamente representada pela presença do carbono 14, que evidencia muito bem. Além dos estratos onde eles são encontrados nas rochas, mostram também o local de onde eles vieram. Além da presença de fósseis, outra evidência que a gente pode usar em evolução seria o que a gente chama de anatomia comparada, tentando demonstrar o quê? Que os órgãos mais simples, como por exemplo o coração de peixe, evoluiu para o coração de anfíbio tricavitário, até chegar a um coração reptiliano, também com 3 cavidades, mas já parcialmente dividida, evoluindo finalmente para o coração de ave e o coração de mamífero, com a presença de 4 câmaras. Então isso nos mostra, é mais uma evidência tentando demonstrar que o que nós acreditamos em termos de evolução dos vertebrados, que a partir de peixe, passamos para anfíbios, répteis e evoluiu em 2 grupos, aves e mamíferos. E essa morfologia do coração mostra isso. Então isso tenta corroborar, justificar, determinar, evidenciar que a evolução de fato aconteceu nessa ordem. Se nós observarmos também a presença do membro anterior esquerdo de vários vertebrados, nós podemos observar o quê? O membro esquerdo de uma salamandra, de um crocodilo, réptil, portanto, anfíbio, réptil, de uma ave e de vários mamíferos, todos apresentam basicamente a mesma morfologia óssea. O que eu devo imaginar isso? Esse osso, quando aparece, ele não surge a partir dele várias vezes, mas sim que um determinado gene, aí a gente já fala também no quê? Em evidências moleculares. Os genes hoje que nós podemos determinar, inclusive o seu sequenciamento, isso é uma evidência também muito importante da evolução. Mas esse gene determina o quê? O aparecimento de uma determinada estrutura num determinado grupo animal. Percebam que as estruturas, os ossos, são basicamente os mesmos que nós encontramos nos diversos grupos. Eu devo imaginar o quê? Que esse gene ele surgiu várias vezes na história da evolução, ou é muito mais lógico eu pensar que esse gene surgiu uma única vez na história da evolução, determinou o desenvolvimento de estruturas anatômicas especiais e ele foi sendo, obviamente, transmitido ao longo das gerações. E isso por ser uma estrutura adequada, boa para aquele momento da história da evolução. É muito mais lógico pensar assim do que imaginar que o mesmo gene surgiu centenas de vezes ao longo de milhões de anos na evolução, o que não há nenhuma lógica nesse mecanismo. Isso nos leva também a 2 outros termos muito importantes em evolução: homologia e analogia.
A homologia significa órgãos que apresentam a mesma origem embrionária independente da função. Analogia são órgãos que apresentam a mesma função, mas apresentam origens diferenciadas. A origem dos mamíferos, de um modo geral, todos eles devem ter se originado de algo semelhante a esse roedor chamado de insetívoro, que desse grupo, dessa população de mamíferos, vários grupos migraram para vários tipos de ambientes e foram se adaptando a vários ambientes diferentes. A asa do morcego, a pata do urso, a pata do antílope, os membros do preguiça, todos eles apresentam funções diferentes, mas todos apresentam a mesma origem. Por isso eu digo que a irradiação adaptativa nos leva a quadros de homologia, onde nós temos o que então? Órgãos que apresentam a mesma função ou não, mas o importante é que apresentam sempre a mesma origem embrionária, diferente do que nós observamos nos quadros de analogia. Esses animais, como por exemplo o golfinho, o ictiosauro, um animal extinto, réptil extinto, tubarão, apresentam basicamente a mesma forma do corpo. Então todos eles foram selecionados pelo mesmo meio, por isso apresentam basicamente o mesmo formato. Então quer dizer que eles têm origens diferentes, mas eles convergiram para a mesma forma. Por isso o nome é chamado desse mecanismo de convergência evolutiva ou adaptativa. Já estes órgãos, como por exemplo a nadadeira do golfinho, a nadadeira do tubarão, têm a mesma origem embrionária? Não. Apresentam eles ancestrais distintos, mas são estruturas que apresentam a mesma função. Por isso chamados de órgãos análogos quanto ao mecanismo da evolução. O que mais que a gente pode observar? A embriologia comparada, por exemplo, tenta justificar a nossa evolução ou tentar demonstrar a nossa origem a partir do desenvolvimento embrionário, a lei da recapitulação, a lei de Henkel, que mostra para nós que os embriões, quanto mais próximos, quanto mais precoces estão, mais próximos apresentam características semelhantes, onde diz que a ontogenia recapitula a filogenia, dizendo para nós que a nossa origem e desenvolvimento embrionário tenta recapitular a nossa origem evolutiva. Se nós pegarmos o embrião humano no início do desenvolvimento, que é o que mais nos interessa, e formos observar as características de organismos próximos, vejam como apresentamos características bastante semelhantes. Olhando o embrião humano por volta da sua terceira semana de vida intraembrionária, nós ainda temos a presença de fendas branquiais, características que podemos dizer semelhantes ou próximas de um ancestral peixe que nós devemos ter há algum tempo no passado. Essas seriam então as principais evidências moleculares. Lembrando a vocês, as evidências moleculares que nós temos junto das nossas características da evolução, as evidências bioquímicas, que seriam estudos de proteínas, estruturas de aminoácidos que nós podemos fazer atualmente. Então, as evidências fossilíferas, a anatomia comparada, a embriologia comparada, os estudos dos genes, que seria a nossa evidência molecular, e as evidências bioquímicas, estruturas principalmente morfológicas de aminoácidos, de citocromos, para justificar os mecanismos da evolução. Nós vamos ver hoje com vocês ainda também mais um outro tópico muito importante da nossa evolução. Começar a falar com vocês sobre as teorias evolutivas, começando hoje ainda pelo darwinismo e lamarckismo. Iniciamos pela ordem cronológica falando de Lamarck. As ideias de Lamarck, como você sabe, não são atuais ou utilizadas de um modo geral, mas ele foi o precursor de todas as ideias da evolução. Então é muito importante a gente citar alguns detalhes a respeito das ideias do lamarckismo, que tenta justificar o quê? Para Lamarck, o meio está em constante modificação. E toda vez que esse meio muda, ele leva ao aparecimento de uma variação. Então, para Lamarck, o meio induz o aparecimento dessa variação. Se essa variação for boa, ela será bastante usada, o que Lamarck chamou de lei do uso e desuso. As características mais usadas se desenvolvem e são transmitidas aos descendentes, o que Lamarck chama também para nós de lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, para Lamarck, por exemplo, a história típica do pescoço da girafa, que pode ter algumas controvérsias, mas é um exemplo bastante legal para a gente falar a respeito disso aqui, que o que você precisa mesmo é entender as ideias a respeito desse mecanismo. Para Lamarck, as girafas que viviam nas savanas africanas apresentavam um pescoço até certo ponto reduzido, alimentavam-se das folhas baixas e até mesmo da relva. Quando o ambiente mudou,
praticamente acaba o alimento baixo e elas precisam começar a esticar o pescoço para poder alimentar dos galhos mais altos. As girafas, quanto mais esticavam o pescoço, mais o pescoço crescia e assim elas iam transmitindo essa característica aos seus descendentes, ficando com o pescoço cada vez mais alto. Vejam, gente, quando a gente fala a respeito de algumas ideias sobre isso, até nos parece um pouco lógico, mas nem tudo aquilo que você desenvolve vai ser transmitido aos nossos descendentes. E isso não é uma lei, não é porque quanto mais enxergamos, melhor enxergamos, não, né? Mas, na medida que as características fenotípicas, que hoje nós podemos falar nisso, não são herdadas aos descendentes. Porém, isso durou muitos anos, até que um alemão chamado Thomas Henkel derruba as ideias de Lamarck, fazendo o quê? Cortava a cauda do rato. Perder a cauda é uma característica adquirida. Se isso fosse transmitido aos descendentes, os filhotinhos deveriam nascer sempre sem a cauda, o que isso nunca aconteceu, né? Então, toda vez que Henkel cortava a cauda dos ratos, nasciam sempre ratos com cauda, mostrando que isso não é verdade. Porém, cuidado com um detalhe. Atualmente fala-se muito numa ideia chamada de epigenética. A epigenética, ela trata para nós que fatores externos alteram a estrutura dos genes. Então, muita gente assemelha ela ao lamarquismo, por isso mesmo, assemelha, tem analogia, faz correlações, mas elas não são sinônimos. Isso não quer dizer que a epigenética esteja justificando ou evidenciando o lamarquismo. Na epigenética, fatores externos alteram a morfologia, a estrutura química dos genes. Desde o cuidado que se tem com a prole, isso altera a morfologia do gene, mudando a estrutura das histonas, metilando, alterando a estrutura de bases. Portanto, eu não posso dizer que lamarquismo e epigenética são a mesma coisa, de forma alguma. Podemos fazer algumas correlações. Após Lamarck, um grande e brilhante autor nos brinda com uma das maiores ideias sobre o mecanismo da evolução. Charles Darwin, uma das mentes mais brilhantes que a gente tem em toda a história da nossa biologia, das ciências naturais, né? Poderíamos passar horas falando a respeito dele aqui, mas no que nós precisamos para as nossas questões, especialmente de vestibular e de Enem. Para Darwin, ele nos dizia o que em relação ao mecanismo da evolução? A variabilidade existe. Darwin não sabia explicar a origem da variabilidade, mas ele sabia que entre todas as formas de vida existe um grande tipo de variabilidade. Para Darwin, essas variações elas seriam selecionadas pelo meio, o que Darwin nos dá o aspecto básico da seleção natural. E assim as espécies foram se desenvolvendo. A ideia de Lamarck para o pescoço para a ideia de Darwin para a ideia do pescoço da girafa. As girafas que existiam na savana apresentavam pescoços de vários tamanhos, curtos, médios e longos. As girafas que apresentavam um pescoço mais comprido, nessa mudança ambiental, onde o alimento tornou-se mais escasso nas partes mais baixas das árvores, essas girafas levavam mais vantagem. As de pescoço curto morriam. E essas girafas, então, transmitiam essa característica aos seus descendentes, que tinham filhotes de pescoço igual ao dos pais, alguns de pescoço mais baixo, outros até mais longo. Aqueles de pescoço baixo morriam, eram selecionados de forma negativa e os de pescoço cada vez mais alto selecionados de forma cada vez mais positiva. Por isso, o pescoço da girafa vai crescendo de forma gradual. Essa seria uma ideia do chamado darwinismo. Então, o meio não leva ao aparecimento da variação. O meio seleciona a melhor variação que é transmitida ao longo da descendência. Mas Darwin não explica a variabilidade. Isso vai ser explicado num outro momento na chamada teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Para Darwin, quando se fala do mecanismo da seleção natural, as espécies têm grande potencial de crescimento, enquanto o ambiente tem recursos limitados. Ideia de Thomas Malthus, que ele dizia para nós o quê? As populações crescem segundo uma PG, o alimento segundo uma PA. Logo, vai faltar comida e os mais aptos vão sobreviver. Essa ideia de Thomas Malthus que Darwin se apropria para poder desenvolver as ideias da seleção natural. A existência de variabilidade nas características da população. Todas as populações, seja de pombo, seja de gato, seja de cachorro, de qualquer animal selvagem ou mesmo de vegetais, apresentam variações. A reprodução diferencial dos indivíduos mais adaptados ao ambiente, com a decorrente transmissão dessas características aos descendentes. Para Darwin, o organismo mais apto não quer dizer a luta pelo ambiente, não quer dizer fight, briga, luta, mas aquele organismo que consegue deixar maior número de descendentes. Assim, os seus genes
serão transmitidos às próximas gerações. Esses conceitos ainda de genes, de mutação, não devem ser atribuídos ao chamado darwinismo. Essas características só serão usadas na teoria sintética da evolução. Veja, quando falamos de exemplos clássicos do mecanismo de seleção natural, quando falamos da Inglaterra, antes da Revolução Industrial, as mariposas de asa clara, que você mal deve estar conseguindo enxergar, estou delimitando ela com o mouse aqui, ó. As mariposas de asa clara ficavam camufladas no meio, onde existiam líquens claros na Inglaterra. As mariposas de asas escuras eram predadas. Com a mudança ambiental, devido à fuligem das fábricas, a casca das árvores tornou-se mais escura e as mariposas de asas brancas tornaram-se mais evidentes e assim eram predadas. E as de asas escuras sobreviveram e aumentaram a sua frequência. A pergunta é: as mariposas de asas escuras, elas foram geradas pela mudança ambiental ou apenas selecionadas pelo meio? Veja, quando falamos então do darwinismo, o meio selecionou as mariposas de asas escuras. Elas sempre estiveram lá, só que eram, num primeiro momento, predadas e o número delas era pequeno. Após a mudança ambiental, passaram a ter uma vantagem adaptativa e o número delas aumenta. A evolução dos tentilhões de Darwin, que é outro exemplo característico. Para Darwin, todos os pássaros que vivem nas Ilhas Galápagos do grupo dos tentilhões apresentam a mesma origem, o mesmo ancestral. Um exemplo de radiação adaptativa que acabamos de falar. O que levou a apresentar bicos com formatos diferentes? As diversas ilhas apresentam tipos de alimentos diferentes. Logo, os pássaros, para poderem sobreviver naquela ilha, eles eram então selecionados pelo tipo de alimento. Aqueles que não tinham um bico adaptado ao tipo de alimento mais presente naquela ilha, ou morriam ou migravam para uma outra região. Então, quando fazemos um comparativo entre o darwinismo e o lamarckismo, nós observamos que para Lamarck, o ambiente gera a variação. Esse esforço aumenta, portanto, a característica pelo uso e pelo desuso. E essas características são, então, transmitidas aos descendentes. Para Darwin, o meio seleciona as melhores características. Estas, então, são transmitidas aos organismos mais aptos que apresentam variações. Então, as populações naturais apresentam variações individuais. Estas são selecionadas pelo meio e mantidas ao longo do mecanismo de evolução. Essa é a parte teórica do que nós vimos hoje com vocês, então. Gente, espero que isso tenha ajudado bastante a vocês sobre essa parte inicial da nossa evolução, especialmente as evidências evolutivas, que é importante você guardar os conceitos, homologia, analogia, estruturas fósseis, os mecanismos que levam às evidências da evolução e especialmente essas duas primeiras teorias, lamarckismo, darwinismo. Apesar de que já falamos um pouquinho de teoria sintética da evolução, mas isso discorreremos melhor num próximo momento com vocês. Obrigado e um grande abraço.